Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos resolver essa questão de aritmética, tá? Nessa questão de aritmética, nós temos aí uma expressão numérica, na verdade, né? Então, eu preciso descobrir o valor dessa expressão numérica, né? E para calcular isso aí, nós vamos trabalhar aqui, ó, de baixo para cima. Você vê aqui uma divisão em efeito cascata, né, entre os colchetes. Então, comecemos aqui do denominador. Então, vou escrever 2 sobre a raiz quadrada de 3. Eu não vou me preocupar em racionalizar isso agora, talvez nem precise, né? Que multiplica, então você tem aqui, ó, 1 menos a raiz quadrada de 3, dividido por raiz quadrada de 3, menos 1 sobre. Repara que raiz quadrada de 3 vezes ela mesma dá 3, né? E 3 menos 1, 2 sobre a raiz quadrada de 3. Tudo isso, gente, ó, é elevado a menos 1. E aí, aqui eu tenho uma divisão de frações, né? Repete a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Então, isso vai dar 2 sobre a raiz quadrada de 3. E em cima, no numerador, eu tenho 1 menos a raiz quadrada de 3, tá? Dividido por raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Ainda elevado a menos 1. Agora, gente, observem que novamente eu tenho uma subtração aí no denominador, né, da fração. Então, eu vou subtrair. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos a raiz quadrada de 3. Repara aqui, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 3 é 2 raiz quadrada de 3. Menos 1 a raiz quadrada de 3, só sobra 1, né? Dividido por 2. Ainda elevado a menos 1. Então, agora eu tenho uma outra divisão de frações. O que a gente faz? A gente repete aqui a primeira fração, tá? Que é, no caso, 1 menos a raiz quadrada de 3 e multiplica pelo inverso, tá bom? Da outra, ainda elevado a menos 1. E agora a gente pode, inclusive, multiplicar aqui, se quiser, mas eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar assim para facilitar no final a simplificação. Então, o que a gente tem agora? A gente tem 2 dividido pela raiz quadrada de 3, que multiplica. Repara que tudo que está entre colchetes está elevado a menos 1. Então, eu vou inverter. Eu vou ficar com a raiz quadrada de 3 aqui, ó, vou inverter a fração, né? E embaixo eu fico com 2, que multiplica 1 menos a raiz quadrada de 3. E o 1 fica positivo. Agora ficou fácil, ó, você perceber que pode perfeitamente, ó, dividir 2 por 2, dando 1, e dividir raiz de 3 por raiz de 3, dando 1. Por isso que eu não quis racionalizar no início e nem tampouco multiplicar aqui por 2, tá? Aí, gente, o que acontece agora, né? Vamos fechar aqui. Aí acontece que em cima fica 1 sobre 1 menos a raiz quadrada de 3. Essa é a resposta? Sim, essa é a resposta. Porém, se você precisar racionalizar ou quiser, vai ficar assim, ó, 1 mais a raiz quadrada de 3, né, o fator racionalizante do denominador, e embaixo, ó, 1 menos 3, correto? Quando você multiplica em cima e embaixo, numerador e denominador, né, pelo fator racionalizante do denominador. E isso vai te dar, ó, 1 mais a raiz quadrada de 3 dividido por menos 2, tá? Para ficar aqui uma escrita mais bonita, né, a gente diz que isso aqui é menos 1 menos raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá certo? Então, aqui está a resposta para essa nossa questão. Questão bem bacana, né? Bem legal. Ah, professora, posso deixar o menos 1 fora? Sim, você pode escrever assim, ó. 1 mais a raiz quadrada de 3, ó, por 2, se você desejar, tá? A escrita disso aqui é o de menos agora, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa questão e até a próxima.